Pessoal, hoje então a aula vai ser sobre adição ao carbono insaturado, tá? Ou adição eletrofílica ao carbono insaturado. Por carbono insaturado aqui a gente vai ver as reações que servem tanto para ligação dupla, né, alcenos, quanto alcinos. Então, inicialmente vou fazer para vocês uma introdução de alguns conceitos que serão muito importantes para a gente compreender o estudo das reações químicas, tá? Mecanismo de reação nada mais é do que a racionalização para a gente compreender como as reações orgânicas acontecem, tá? Normalmente o que vocês devem ter visto no ensino médio e até o presente momento é memorizar as reações. Então vocês decoraram que um álcool pode ser transformado em ácido carboxílico, um ácido carboxílico pode ser reduzido a álcool, pode ser transformado em éster, pode ser transformado em amida, mas vocês não sabem como isso acontece sem o estudo do mecanismo de reação. A gente vai ver alguns aspectos que são fundamentais para a gente compreender os mecanismos de reação. Então, a primeira coisa que a gente vai ver, uma ligação química, ela pode se romper de duas formas. Pode haver uma quebra ou uma cisão homolítica. Na cisão homolítica, né, ou quebra homolítica da ligação, cada átomo da ligação vai ficar com o seu respectivo elétron, tá? Lembrando que isso aqui é uma ligação covalente onde os átomos partilham os seus elétrons. Então, na cisão homolítica, cada átomo fica com o seu elétron. Prestem atenção nas setas, tá? Porque isso é muito importante. As setas, como já foi visto em outras ocasiões, elas têm um significado. Então, essa seta aqui na forma de um anzol, nota que só tem um lado aqui da seta, ela representa movimento de um elétron. A seta normal, que a gente conhece aqui com as duas pontas, ó, ela indica a movimentação de dois elétrons, tá? Então, na cisão homolítica, vai dar a formação aos radicais, né? Uma vez que cada átomo vai ficar com o seu elétron, a gente vai ter a formação de radicais. E quando há a quebra heterolítica, um átomo vai ficar deficiente em elétrons, vai ficar positivo, o outro átomo vai ficar com aquele par de elétrons, né? Aqui são dois elétrons, um dos átomos ficou com o par de elétrons. A maior parte das reações que a gente vai ver, por enquanto, se enquadra nesse grupo aqui, com a quebra heterolítica. Outra coisa importante, a seta, ela representa o movimento dos elétrons. Então, nota quando eu estou colocando aqui a seta em cima dessa ligação, está dizendo que os elétrons dessa ligação estão indo para o átomo Y aqui. Isso é importante porque normalmente um erro comum os alunos colocarem, por exemplo, o H+, né, do ácido migrando, atacando alguma coisa. Por definição, o movimento aqui das setas é dos elétrons, então não é H+ que ataca nada, nem cátion ataca nada, tá? É sempre os elétrons de uma ligação atacando ou indo para um determinado elemento ou grupo, tá? Então, essas são as primeiras definições aí para a gente entender um mecanismo de reação. Outra coisa importante, nesse gráfico a gente tem os reagentes e tem os produtos. Quando os reagentes tiverem uma energia aqui, uma entalpia maior que os produtos, a gente tem que o ΔH, né, a variação de entalpia, vai ser negativa, uma vez que os produtos têm a entalpia menor que os reagentes. A variação de entalpia é a entalpia final menos a inicial. Então, vai ser negativa, tá? E aí a gente considera a variação de entalpia negativa como sendo um processo exotérmico, onde há liberação de energia. Quando agora os reagentes eles possuem uma energia
inferior, né, uma entalpia inferior à dos produtos, nota que aqui vai ter um ganho energético, né? Agora a entalpia dos produtos é maior. E aí a gente considera esse ΔH aqui como sendo positivo, tá? A variação de entalpia positiva, e o processo é endotérmico. Outro conceito que vocês vão ver bastante, né, para saber se uma reação é espontânea ou não, é a variação da energia livre de Gibbs, que é a variação de entalpia menos T vezes a variação de entropia. A variação da energia livre de Gibbs vai me dizer se aquele processo é espontâneo ou não. O processo vai ser espontâneo quando o ΔG for negativo, né? Aqui a gente tem, ó, o gráfico de energia livre e a coordenada de reação, né? Então, aqui a energia livre de Gibbs dos produtos é inferior à dos reagentes. Então, vai dar um ΔG negativo e a gente chama esse processo aqui de exergônico, então. E quando acontece o contrário, né? Agora a gente tem os produtos com a energia livre de Gibbs maior que a dos reagentes, a gente vai ter o ΔG positivo e a gente fala que é um processo endergônico, tá? Ou seja, é um processo não espontâneo, necessita aqui de energia, tá? Para que essa reação aconteça. Outros conceitos importantes aqui. Em azul a gente teria uma reação sem catalisador, tá? E aqui em vermelho uma possibilidade, tá, de reação com catalisador. Claro que não precisaria de todas essas curvas aqui. Isso aqui está indicando que a reação é em várias etapas, tá? Poderia ser uma única etapa, como aqui essa azul. Mas a primeira coisa que a gente vai ver, a reação com o catalisador, então, ela diminui a energia de ativação. A reação vai ser mais rápida porque vai haver uma redução aqui, ó, dessa energia de ativação. Nota que aqui sem o catalisador é maior a energia de ativação, tá? Então, essa é a finalidade de um catalisador. Tá aí, normalmente, né, o catalisador é consumido no início da reação orgânica ou em algum momento e depois ele é regenerado, tá? Essas extremidades aqui, ó, onde a curva vai mudar de sentido aqui, ó, aqui está subindo e depois desce, né? Nesse cume aqui, a gente chama de estado de transição. Estado de transição é o limite entre os reagentes e os produtos, tá? Lembra o seguinte, para que a reação química aconteça, é necessário haver choque entre as moléculas, né? Quando você está considerando uma reação bimolecular, por exemplo, ou pode haver dissociação de uma determinada ligação, tá? Para que uma outra molécula possa atacar um intermediário que foi formado. Quando se dá esse limite, que seria o limite energético, o limite ali de maior energia, a gente chama esse cume então de estado de transição, tá? Nota que nesse caso aqui, em que a reação tem várias etapas, a gente vai ter vários estados de transição. E aqui embaixo, então, a gente teria os chamados intermediários. O produto é só lá no final mesmo, tá? Então aqui a gente teria uma etapa, né? E uma energia de ativação para essa etapa, e aqui a gente teria um intermediário, depois teria uma nova energia de ativação para essa segunda etapa, formaria um outro intermediário, e depois aqui uma energia menor para a formação dos produtos. Então aqui a gente teria 3 etapas, tá? Nessa reação aqui. Uma coisa muito importante aí para vocês é o seguinte: algumas reações vão ter várias etapas, tá? Aqui, para as reações que a gente vai ver, a maioria vai ter 2 ou 3 etapas, tá? Com algumas exceções que podem ter um pouco mais, tá? Mas, em geral, 2 ou 3 etapas. Quando uma reação tem várias etapas, uma delas é mais demorada, requer mais energia do que as outras. Essa etapa a gente chama de etapa lenta,
tá? Imagina como se fosse uma montanha russa, tá? Com várias subidas e descidas, sendo que uma subida é maior do que as outras, tá? E teoricamente nessa subida maior vai ser adquirida a energia para as etapas seguintes, tá? Então, o que acontece aqui quando a gente analisa para uma reação orgânica? A gente tem aqui, ó, 3 etapas, sendo que essa aqui, ó, tem essa maior energia de ativação, essa aqui tem essa energia de ativação 2 aqui, que seria menor que a primeira, e essa aqui menor que as outras duas, tá? Então, a gente pode dizer que a velocidade da reação ela é determinada por essa etapa aqui que requer maior energia. As outras etapas serão rápidas comparadas com essa aqui, tá? Essa primeira, tá? Então, normalmente vocês vão encontrar nos livros etapa lenta ou etapa determinante da velocidade, ou ainda a etapa controladora da velocidade de reação. Numa reação com várias etapas, a gente tem vários estados de transição, né, que seriam esses cumes aqui, onde está subindo a energia e depois vai descer a energia. Seria ali um limiar, né, entre reagentes e produtos, sendo que nesse caso aqui, ó, os produtos na verdade são intermediários, porque não se chegou lá no produto final. São conceitos importantes, tá, para a gente saber aí a princípio. Aqui eu estou colocando um exemplo de uma reação. Essa seria então a etapa lenta do processo. Nota que aqui tem um alceno, vai formar um carbocátion, depois esse brometo aqui, ó, ataca o carbocátion para formar o produto. Normalmente, quando há a formação de carbocátion, ou seja, a carga positiva no carbono, é a etapa lenta, tá? Vai requerer mais energia. Então, uma vez que agora a gente tem uma carga positiva perto de uma carga negativa aqui, que seria o brometo, então, naturalmente vai acontecer essa reação. Então, nota que o ΔG, né, a variação da energia livre de Gibbs, para essa etapa aqui é bem pequena, tá? Comparada com a primeira. Então, só para relembrar aí a questão da estabilidade do carbocátion, né? Nota, a gente tem aqui um carbocátion que seria um carbocátion primário, tá? Nesse caso aqui, a metila vai doar elétrons, né, por efeito indutivo. A gente já viu que os grupos alquila são doadores de elétrons. Uma outra explicação para esse fenômeno aqui, que vocês podem encontrar nos livros, é chamada de hiperconjugação, que nada mais é do que esse orbital aqui preenchido, tá, da ligação do carbono com o hidrogênio, estabiliza de uma certa forma, tá, com os seus elétrons essa carga positiva, tá? Então, quanto mais substituído for esse carbocátion, melhor vai ser essa estabilização. A ordem de estabilidade de carbocátions é essa aqui, tá? O mais instável, ou seja, o mais energético de todos é a metila, porque não possui aqui grupos que possam estabilizar a carga positiva, né? Só possui hidrogênios, que vai ser menos estável que o carbocátion primário, que vai ser menos estável que o secundário, que vai ser menos estável que o carbocátion terciário. Então, quanto maior a quantidade de substituintes alquila aqui, mais estável vai ser esse carbocátion, porque vai conseguir fazer a estabilização, né, pelo efeito indutivo, como eu falei, doador de elétrons, ou através de hiperconjugação. Então agora a gente vai começar a ver mesmo a parte das reações químicas, tá? Lembrando que o que eu vou mostrar aqui para vocês serve tanto para alcenos quanto para alcinos, mas a gente vai focar principalmente nos alcenos, tá? Mas o raciocínio vocês vão ver que é igual. A gente tem a menor molécula de alceno, né? Que seria o eteno, ou etileno também pode ser chamado. E aí, para recordar, o ângulo entre essas ligações aqui é de 120 graus, uma vez que esses carbonos estão hibridizados em sp2, né? E, para lembrar também, aqui no centro, né, na ligação dupla, a gente tem uma ligação sigma e uma ligação π.
Lembrando que a ligação sigma é aquela que o par de elétrons está entre os átomos de carbono, e a ligação π seria a ligação mais fraca, né, onde os elétrons se encontram por cima e por baixo aqui do plano. Só para mostrar aqui para vocês a questão da força da ligação, aqui a gente tem o etileno, né, essa molécula aqui de cima, e aqui o total energético dessas duas ligações, a sigma e a π, seria 635 kJ por mol. Quando a gente trata agora do etano, a gente vê aqui a ligação sigma entre os átomos de carbono seria de 368. Então, a ligação π seria a diferença, seria 267. E aí a gente vê que é uma ligação mais fraca, ó, do que a ligação sigma. Isso aqui é importante entender por quê? Porque a reação de adição a alcenos e alcinos vai acontecer exatamente nessa ligação π. É um tipo de reação que não acontece em alcanos, mas acontece em alcenos e alcinos devido a essa questão da ligação π ser uma ligação mais fraca que a ligação sigma. Algumas reações selecionadas aqui, tá, que normalmente estão nos livros, de transformação de alcenos em alguns grupos funcionais. Tá? A maior parte aqui a gente vai ver. Um alceno pode ser hidrogenado para virar um alcano, pode ser transformado no diol, ou seja, colocar uma hidroxila em cada um dos carbonos. Em todos os casos, ó, nota que a ligação dupla ela se rompe, né? Porque é uma reação de adição. Então, esses grupos aqui destacados em rosa vão ser adicionados a essa dupla ligação, a ligação π que vai se romper. Tá? Aqui, no caso do composto carbonilado, que pode ser tanto aldeído quanto cetona, vai ser pela clivagem aqui da ligação π, tá? A molécula vai clivar no meio. Ciclopropano, nota que aqui, ó, a ligação dupla se rompeu e os dois átomos de carbono se ligaram a um outro carbono. Tá? Quando a mesma coisa acontece com o oxigênio, a gente tem o epóxito, que é um ciclo de 3, onde um dos átomos é oxigênio. A gente também pode ter a hidroalogenação, onde é adicionado um hidrogênio e um átomo de halogênio. Tá? Normalmente, essas reações aqui são para adição de cloro, de bromo e iodo. Tá? Pode ser adicionado X2 também, onde o X é o halogênio. Pode ser transformado em uma haloidrina, onde a gente tem um halogênio e uma hidroxila, né? Ou pode ter a formação de um álcool, onde a gente adiciona um H+, aqui na dupla e também uma hidroxila, tá? Então, são algumas das reações que os alcenos podem sofrer e a gente vai ver aqui a maioria dessas reações, tá? Então, a primeira reação que a gente vai ver seria a adição de HX, onde X é um halogênio e, por isso, a reação é chamada hidrohalogenação. Então, imagina essa reação aqui, ó. A gente tem um alceno e a gente vai adicionar HX, onde, nesse caso, o X é o átomo de bromo. Então, nota, ó, que o hidrogênio adicionou em um carbono e o bromo adicionou no outro carbono. A dupla sumiu. Tá? Então, isso aqui seria um produto. Nesse caso aqui, uma vez que a gente tem um alceno simétrico, ou seja, ambos os lados são iguais, se a gente passar aqui um plano no meio aqui, ó, a gente vai ter um lado igual ao outro, então a molécula é simétrica. Nesse caso aqui específico, tanto faz se o H adiciona aqui ou aqui, né, o bromo vai adicionar no outro carbono e a gente vai ter o mesmo produto, tá? Isso aqui é igual a isso, tá? Uma vez que a molécula é simétrica. Mas e se a molécula não for simétrica? Se a gente tiver um caso como esse aqui, onde esse carbono aqui do alceno, ele está substituído com uma metila e aqui nesse caso está com duas metilas, tá? Então,
esse carbono é mais substituído do que esse. Então, será que aqui faz diferença? O que a gente vai ver, existe uma regra chamada regra de Markov-Nikov, tá? Ou, nesse caso aqui, que é uma adição, a adição de Markov-Nikov. Mas a regra é conhecida como regra de Markov-Nikov, que diz que vai ser formado o carbocátion mais estável. Eu já vou mostrar o mecanismo de reação, vocês vão entender. Tá? Mas, a princípio, presta atenção que poderiam ser formados dois produtos. Se o hidrogênio entrar nesse carbono aqui, o bromo entraria nesse carbono, que seria o carbono mais substituído, né? Se o bromo entrar aqui nesse, o hidrogênio tem que entrar no outro. Então, essa adição seria anti-Markov-Nikov. Por que seria anti-Markov-Nikov? Porque nota que se houver formação de carbocátion aqui ou aqui, o produto vai ser diferente. Aqui, imagina que a dupla se rompeu, né? A gente formando um carbocátion aqui. O carbocátion aqui seria terciário, né? Teria esse substituinte, esse. Por outro lado, se houver a formação do carbocátion aqui, vai ser um carbocátion secundário. E aí a gente já viu que o carbocátion mais estável é o terciário, tá? Então, normalmente as reações de adição de HX vão seguir a regra de Markov-Nikov, ou seja, vai formar o carbocátion mais estável, né, que nesse caso seria o terciário, e aí o halogênio vai atacar ali. Nesse caso aqui, se o hidrogênio entrar aqui, ó, o bromo entraria no carbocátion secundário, tá? Então, vai ser mais favorável à formação do carbocátion, que é o mais estável, tá? Então, só para mostrar para vocês o mecanismo agora de reação. Então, aqui ó, a gente tem esse exemplo que eu acabei de dar para vocês, tá? E a gente tem esse lado mais substituído do que esse lado esquerdo aqui. Lembrando que aqui essa seta é de movimentação de 2 elétrons, tá? Então, significa que a dupla ligação vai atacar o H+, do ácido aqui, HX. Esse par de elétrons, aqui ó, tem um elétron do hidrogênio e um elétron do bromo. Esse par de elétrons vai para o átomo de bromo, que vai sair na forma de brometo. E aí o que a gente vai ter? O hidrogênio entrando aqui, ou o hidrogênio entrando aqui. Se esse hidrogênio, aqui, ó, aqui houve o ataque, né? Se ele entrar aqui nesse carbono, a gente vai ter o carbocátion terciário. Se ele entrar nesse carbono aqui, a gente vai ter o carbocátion secundário. Então, isso aqui que é a regra de Markov-Nikov. Quando houver o ataque da dupla ao hidrogênio aqui, do HX, vai ser formado o carbocátion terciário. Então, o carbocátion que seria o mais energético, né, o carbocátion secundário, ele não vai ser formado ou ele vai ser formado pouco, tá? Não quer dizer que a reação nunca vai acontecer daquela forma, mas normalmente numa reação desse tipo, se houver a formação do outro produto, a gente vai ver ele como um produto minoritário, ou seja, uma quantidade bem menor desse outro produto, tá? E aí então, ó, o que eu vou observar? O hidrogênio entrando nesse carbono aqui, ó, para formar o carbocátion terciário. Outra forma de você entender isso é você pensando que o hidrogênio vai entrar no carbono que tem mais hidrogênios. Tá, ó, esse carbono aqui não tinha nenhum hidrogênio. Esse carbono aqui tinha um hidrogênio. Tá? Então, o hidrogênio entra no carbono que tem mais hidrogênio, porque dessa forma vai originar o carbocátion mais estável, que é o carbocátion terciário nesse exemplo, tá? Então, essa aqui seria a etapa ali, tá? O ataque do alceno ao H+, para formar o carbocátion. Lembrando aí o que eu falei, normalmente quando houver formação de carbocátion numa reação, a etapa lenta vai ser essa formação do carbocátion, tá? Então, aqui, ó, como eu falei para vocês, nesse caso, já entrou o hidrogênio aqui nesse carbono,
que estava mais hidrogenado, formou o carbocátion mais estável. Agora a gente tem na reação uma espécie negativa, ou seja, um ânion, e tem um cátion. O que vai acontecer naturalmente? O ânion vai atacar aqui o cátion, que é o carbocátion, tá? Então essa etapa seria uma etapa rápida, que é uma etapa de reação entre íons, tá? Entre espécies iônicas. Então aqui, ó, só para relembrar uma coisa que eu falei para vocês, embora esteja camuflado aqui, vocês vão ver que a maior parte das reações que vocês vão ver podem ser enquadradas como uma reação do tipo ácido-base. Se vocês observarem aqui, a gente tem uma reação ácido-base, onde o par de elétrons aqui do alceno é a base e o H+ é o ácido. Base, segundo o Lewis, é a espécie que doa par de elétrons. Então, o par de elétrons do alceno está atacando o H+. Aqui acontece a mesma coisa. O ânion aqui, com o par de elétrons, aqui a carga negativa, está atacando o orbital vazio, né? A gente já viu que o carbocátion é um orbital vazio e esse par de elétrons aqui, da base que seria o brometo, está atacando o ácido que seria o carbocátion. Base, a espécie que doa par de elétrons, ácido, a espécie que recebe par de elétrons. Então, uma vez que o brometo atacou aqui o carbocátion, a gente tem a formação do produto que vai ter, ó, o halogênio no carbono mais substituído e o hidrogênio entrou no carbono que estava mais hidrogenado, tá? Então aqui só para a gente destacar uma outra coisa aí importante para vocês, tá? Eu comentei para vocês sobre a etapa lenta e também sobre estado de transição. Mostrei lá no gráfico aquele cume energético, a gente trata de um estado de transição. Tá? E aí o número de estados de transição, né, vai depender do número de etapas que tem na reação. Para a gente só importa normalmente o estado de transição da etapa principal, a etapa controladora da velocidade, que é a etapa lenta. Então a etapa lenta, como eu falei, é o ataque da dupla ao H+ aqui, para formar o carbocátion. Tá? Então, como que a gente entende isso aqui que acontece no estado de transição? Essas linhas pontilhadas aqui nada mais são do que as ligações que estão sendo rompidas, ó. A ligação dupla vai se romper para haver esse ataque aqui. Então eu deixo pontilhado a ligação dupla e também as ligações que estão sendo formadas, ó. Vai ser formada essa ligação aqui, carbono-hidrogênio. Então também deixo pontilhada. E essa ligação aqui vai se romper também do HBr ou do HX, né? Então, ligações que estão sendo rompidas ou formadas, está aqui, ó, rompidas essas duas, ou formadas, vão ser pontilhadas. Isso aqui é a primeira coisa para representar o estado de transição. Segunda coisa, nota que aqui eu tenho um delta mais e aqui um delta menos. O que significa isso? Você vai colocar delta mais em tudo que estiver perdendo a carga positiva ou gerando carga positiva. No caso aqui, a gente vai gerar um carbocátion. Então, nesse carbono aqui, como vai ser gerado um carbocátion nele, ele está ficando parcialmente positivo, porque aqui, ó, lembrando que no estado de transição seria o intermediário entre os produtos e os reagentes, né? Os reagentes se transformando em produtos. Então aqui essa ligação vai ser rompida e vai ser gerado um carbocátion aqui. Por isso o delta mais está sendo gerado nesse carbono. Esse carbono aqui não tem carga porque ao mesmo tempo que essa ligação aqui está se rompendo, essa aqui está sendo formada. A mesma coisa acontece para o hidrogênio. Essa ligação está sendo formada, essa aqui está sendo rompida, tá? Claro que isso aqui também pode ser desenhado de outra forma. Se você já tiver feito o H+ se dissociando, né, uma vez que isso aqui é um ácido HBr, você poderia fazer com um H+ aqui. E aí você teria o delta+ aqui em cima do hidrogênio. Seria uma outra possibilidade. Tá? Mas se você considerar
a ligação HBr, então o hidrogênio não tem carga porque essa ligação está sendo formada e essa aqui está sendo rompida. E o bromo vai sair na forma de brometo. Aqui, ó, vai sair brometo. Essa ligação vai ser rompida. Então, está sendo gerada uma carga negativa aqui. Por isso, o delta menos, tá? Da carga parcial negativa. Então, uma vez que você desenhou, tá, o que está acontecendo ali na etapa lenta, você coloca aquilo entre colchetes. Isso aqui seria um sinal parecido com um diferente, né, para dizer que aquilo ali é o estado de transição, tá? No caso, como eu falei, a gente normalmente vai exercitar o estado de transição da etapa lenta. Não tem necessidade de uma reação com 5 etapas, 10 etapas, você fazer o estado de transição para todas as etapas, né? A segunda reação que eu vou ver com vocês agora seria a hidratação de alcenos, ou seja, a formação de álcool, tá? Presta atenção aqui que para essa reação acontecer é necessário um meio ácido, um catalisador ácido. Se você não colocar o ácido, vai ficar ali a água rindo para a cara do alceno, né? E não acontece reação nenhuma. Vocês já vão ver aqui, pelo mecanismo de reação, tá? Que o ácido é fundamental para essa reação acontecer. Tá? Então coloca um alceno qualquer em meio ácido aquoso, vai acontecer a hidratação do alceno, ou seja, vai adicionar a água, né, e vai formar o álcool ali. Daí a gente vai ver como é que esse processo acontece, tá? Então nota que eu propositalmente aqui escolhi um alceno que é assimétrico, né? Não é igual esse aqui, que é simétrico, para a gente ver que a regra de Markov-Nikov também se aplica nesse caso, né? Nota que o H+ pode entrar aqui em 2 carbonos. Pode entrar nesse carbono em cima ou nesse carbono aqui de baixo, tá? E aí nota que eles são diferentes. E aí eu já mostrei para vocês que o hidrogênio, o H+, vai entrar no carbono que está mais hidrogenado, porque dessa forma você vai ter um carbocátion mais estável, né? No caso, vai ter o carbocátion terciário aqui, tá? Então, a dupla ligação ataca o H+, não é o contrário, não é o H+ que ataca a dupla, tá? Então, o movimento, como eu falei, é do par de elétrons atacando aqui a carga positiva, né? O próton, lembrando que o H+ nada mais é do que um próton, e aí o par de elétrons ataca esse próton, aí a gente vai ter isso aqui, ó. Como eu falei, o hidrogênio poderia entrar nesse carbono ou nesse. Se ele entrar no carbono de baixo, ele vai formar um carbocátion secundário. Ele entrando aqui nesse de cima, ele forma o carbocátion terciário, que é mais estável. E aí, a água possui pares de elétrons livres, tá? Quando uma espécie carregada negativamente ou que possua par de elétrons livres, como é o caso da água aqui, ataca um centro positivo, a gente chama essa espécie de nucleófilo, tá? Nucleófilo porque o núcleo é positivo e filo vem do grego que significa ter afinidade, né? É amigo, amigo então do centro positivo. Nucleófilo então é a espécie que gosta do centro positivo, ou seja, a espécie carregada negativamente ou que tem par de elétrons que ataca um centro positivo, tá? Então, nesse caso aqui, a água é um nucleófilo, a água vai atacar essa carga positiva. Só que, percebam o seguinte, né? Não é formado o produto direto, embora a água ataque aqui, essa hidroxila do álcool seja proveniente da água, mas a água continua aqui, ó, tá o oxigênio protonado, né? Uma vez que o oxigênio está com 3 ligações, os 2 hidrogênios da água e a ligação que fez aqui com esse carbono. Então é necessário que alguma coisa do meio abstraia aqui um dos 2 hidrogênios, ou seja, outra reação ácido-base, tá? Para abstrair um dos 2 hidrogênios, e aí o par de elétrons vai para o oxigênio para estabilizar. Então, quando isso acontece, a gente tem a formação
do produto, tá? E aí eu destaco aqui, ó, não tinha necessidade disso, tá? Só poderia colocar o produto aqui, eu só destaquei o hidrogênio em vermelho durante todo o processo para vocês perceberem onde ele entrou. Então, ó, um alceno em meio ácido aquoso vai me fornecer o álcool, tá? E aí vai seguir a regra de Markov-Nikov, ou seja, vai formar o carbocátion mais estável, né, o mais substituído, e o nucleófilo vai atacar ali naquela posição, tá? E aí a gente teria aqui o produto mais substituído de Markov-Nikov. A terceira reação, então, que a gente vai ver de adição à dupla ligação seria a adição de HX. Normalmente aqui a gente adiciona cloro, adiciona bromo e adiciona iodo, tá? Então, aqui anota novamente, peguei um alceno que é assimétrico e ele vai atacar aqui a molécula de Br2, tá? Aí vocês poderiam se perguntar, mas professor, não entendi porque o bromo ele não tem diferença de eletronegatividade com o outro bromo. Por que está um delta mais em um átomo de bromo e o delta menos no outro átomo de bromo? O que acontece é o seguinte, o átomo de bromo, né, o halogênio, ele é polarizável. Lembra que ele tem um determinado tamanho, né, grande, e em determinado momento a nuvem eletrônica se desloca para um dos dois átomos ali de halogênio. Quando isso acontece, num momento muito rápido de tempo, um dos átomos de halogênio ali fica delta mais, ou seja, fica parcialmente positivo, porque a nuvem eletrônica se deslocou no sentido do outro halogênio, tá? Isso ainda é mais acentuado quando você aproxima de uma espécie que tem pares de elétrons, né, que vai acontecer a repulsão. Então, o alceno ali próximo do X2 vai acentuar ainda mais essa polarização aqui da ligação, tá? Então, um halogênio fica delta mais, o outro halogênio fica delta menos. E aí o que se observa que essa reação aqui, ela acontece muito facilmente, inclusive essa reação aqui é uma reação para identificação de grupo funcional alceno, tá? Você faz uma chamada água de bromo, ou seja, dilui bromo, né, que normalmente vem numa ampola concentrado ali o bromo não diluído, você dilui ele em água. Quando você adiciona essa água de bromo num alceno, o que acontece é praticamente a reação instantânea, tá? Porque o bromo, né, tem uma coloração castanho intensa e quando se adiciona água de bromo ali ao alceno, imediatamente perde a cor. Isso aí é um indício de que naquela substância havia a presença de pelo menos um alceno. Tá? Essa reação aqui seria muito rápida, então. Como fazer o mecanismo, então, da reação aqui de halogenação do alceno? A gente teria duas possibilidades, tá? Então, vamos supor que a reação acontecesse da mesma forma que a adição de HX, ou seja, o alceno ataca aqui um bromo, né, que estava delta mais, o par de elétrons vai para o outro bromo, que estava delta menos, e agora esse outro átomo de bromo vai ficar na forma de brometo. E o alceno atacou um dos átomos de bromo. Se isso aqui acontecesse, teria a formação do carbocátion mais estável, analogamente ao que acontece com a reação de adição de HX, e aí o brometo atacaria o carbocátion, dando então origem ao produto, tá? Só que na prática, o que a gente observa, eu já vou mostrar para vocês uma outra evidência disso que acontece, não há formação do carbocátion, tá? Então, o que se observa? Se observa que o par de elétrons ataca o bromo aqui, ó, e sai o outro bromo, só que não se forma o carbocátion. Lembra o seguinte, ó, o halogênio ele tem 3 pares de elétrons livres, né? 3 pares de elétrons não ligantes.
Tá? Então, imagina aqui o átomo de bromo, 3 pares de elétrons não ligantes, né? E aí, esses pares de elétrons que são negativos estão perto de uma carga positiva. Lembrando que o halogênio ele é volumoso. Então, o que se observa imediatamente? Que não chega a se formar esse carbocátion aqui. O que se observa é a formação do íon bromônio. Tá? Então, o íon bromônio é isso aqui, ó. Seria a dupla ligação se rompeu e ambos os átomos de carbono se ligaram ao bromo, dando origem então ao íon bromônio, tá? E aí, o que vai acontecer? O brometo que saiu aqui nessa etapa, ele vai atacar um dos 2 átomos de carbono, obviamente ele vai atacar o carbono que é menos impedido estericamente, né? Se vocês se recordarem da explicação já dada na questão, quando a gente estudou estereoquímica, a gente abordou já esse conceito de impedimento estérico, ou impedimento estéreo, ou impedimento espacial, tá? Que ocorre quando um grupo volumoso se aproxima de outro. Tá? Então, para essa reação acontecer, o brometo tem que atacar esse carbono aqui, ou esse carbono aqui, sendo que esse carbono está substituído com 2 metilas. Então, ele vai encontrar um menor impedimento estérico ou impedimento espacial, né, quando atacar esse carbono aqui. E aí, ataca esse carbono para que esse carbono não fique com 5 ligações, né, uma vez que tem essas 2 ligações e 2 hidrogênios não representados, a gente tem que essa ligação vai se romper e estabilizar aqui o átomo de bromo, dando então origem a esse produto de cima, tá? Então, só para enfatizar aí a diferença para vocês, tá? Lembra que essa reação aqui, ela poderia acontecer conforme a regra de Markov-Nikov, formando o carbocátion mais estável. Mas o halogênio é volumoso e um dos seus pares de elétrons já se liga ali no que seria, no carbocátion que seria formado, dando origem ao íon halônio, né? Nesse caso aqui o íon bromônio, que vai ser aberto depois com o brometo que saiu, ou o cloreto ou o iodeto, né? Dependendo do halogênio que você esteja utilizando, tá? Então eu vou mostrar agora para vocês algumas evidências da formação desse íon bromônio. Então considera o seguinte, considera o ciclo penteno, tá? A gente já viu que quando a gente tem uma molécula cíclica, se a gente tem ali 2 substituintes no ciclo, os substituintes podem estar em lados opostos, e a gente falaria que seria trans, ou os substituintes podem estar para o mesmo lado, e a gente chamaria de cis, tá? O que se observa quando se faz a halogenação de um ciclopenteno é que só há unicamente a formação do produto trans. Não existe a formação do produto cis. Ora, se houvesse a formação de carbocátion, deveria se formar o produto trans e também o produto cis, né? Uma vez que o carbocátion ele é planar. Imagina aqui, ó, se tivesse formado o carbocátion aqui nesse carbono, que tem o átomo de bromo verde. Se formasse o carbocátion aqui, o carbocátion é planar e ele é equivalente a um orbital P vazio, e aí a gente sabe que o orbital P vazio ele tem o seu lóbulo para cima e o seu lóbulo para baixo. Então, o brometo que atacasse poderia atacar por cima ou atacar por baixo. Ele atacando por cima, a gente teria esse produto trans. Ele atacando por baixo, a gente teria esse produto cis. Só que o produto cis não é formado. Isso aqui é um indício de que provavelmente não há formação de carbocátion. E aí, qual a explicação que se dá para isso? Exatamente ao mecanismo de formação de íon bromônio. A dupla ataca o bromo, né? E aí, como eu falei, ó, um dos 3 pares de elétrons já ataca o que seria o carbocátion que seria formado, formando aqui o íon bromônio, e o outro átomo de bromo sai como brometo. Na hora que
o brometo ataca, observa que qualquer um dos dois átomos de carbono que ele atacar vai formar o produto trans. Por quê? Essa face aqui está impedida. As duas faces inferiores aqui estão ligadas ao bromo, né? Então, esse carbono está ligado aqui para baixo com o bromo e esse átomo de carbono também. Então, a face está impedida, a face inferior, o brometo só pode atacar por cima. E aí, qualquer uma das duas posições que ele atacar, ou esse carbono, e aí a gente teria esse produto aqui que está sendo observado. E se ele atacar o outro carbono, a gente teria aqui o bromo para cima aqui e o bromo para baixo nesse outro carbono. E aí, da mesma forma, a gente teria o produto trans, tá? De uma forma ou de outra, a gente teria o produto trans, tá? Então, isso aqui é uma evidência, tá? De que não é formado o carbocátion durante a reação de halogenação. Uma outra evidência que a gente tem é essa aqui, O íon bromônio, ele se torna um intermediário bastante reativo. E o que acontece? Que a gente pode abrir o íon bromônio com diferentes nucleófilos. Tá? Então, se você deixar a reação como ela está, né, adicionou o Br2, o outro átomo de bromo vai atacar aqui, e você vai ter o X2 na molécula. Tá? Vai ter o produto dihalogenado. Se você abrir esse produto aqui em meio básico, a hidroxila vai atacar esse carbono, também menos impedido estericamente, e aí a gente vai ter a chamada haloidrina, onde halo vem de halogênio. Tá? Nesse caso aqui a gente tem a bromoidrina, porque é o bromo, né? Se fosse cloro, seria cloroidrina, ou iodoidrina, se fosse iodo. Tá? Então, isso aqui mostra pra gente que há formação do íon bromônio. E se a gente fizer o ataque agora de um outro nucleófilo, nesse caso aqui, pode ser até mesmo um solvente metanol, onde o oxigênio tem pares de elétrons livre, tá? Então, vai atacar esse carbono aqui e aí a gente vai ter a abertura, tá? Nota que não existe formação de carbocátion, porque se houvesse, a tendência seria o quê? Formar o carbocátion mais estável, que seria o terciário, e aí deveria entrar a hidroxila no carbono terciário ou o metanol no carbono terciário, né? Se houvesse formação de carbocátion. Mas isso aqui é mais uma evidência de que não há formação de carbocátion durante a adição de X2. E por hoje é só, tá? A gente vai continuar na próxima aula.